Olha, nós estamos em um momento em que a greve de pilotos e comissários de bordo, greve iniciada ainda na segunda-feira, faz com que a gente tenha uma série de problemas nos aeroportos, relacionados não só a cancelamento de voos, mas também atrasos. Mas independente do motivo, se é por conta de uma greve dos comissionários de bordo, de pilotos, ou se é de fato porque a empresa não cumpriu com o horário, ou simplesmente achou que, bom, tinha pouca gente, eu não quero, vai ser um voo que vai dar um prejuízo, eu não vou realizar. Será que quem comprou a passagem tem algum direito? Que direito é esse? É o que a gente passa a conversar a partir de agora com o advogado especialista em direito do consumidor, o doutor Eduardo Costa. Doutor Eduardo, um bom dia. Bom dia, Lio. Bom dia, Zubins. Bem, a gente só tem direito a viajar, mas viajar na hora que a companhia aérea quiser, no dia em que a companhia aérea quiser, ou aquilo que está escrito no bilhete precisa ser cumprido, doutor? Bom, Elias, o transporte aeronáutico ele é muito peculiar. Seja por questões climáticas, por questões de organização da empresa, em razão de pandemia, de greve. A gente tem uma resolução da Agência Nacional da Aviação Civil, da ANAC, que ela regulamenta essa questão com muita clareza. Então, qualquer alteração de voo pelas companhias, para isentá-las de qualquer responsabilidade, elas têm que ser comunicadas com 72 horas de antecedência. Então, se houver atraso ou cancelamento, isso precisa ser comunicado com 72 horas para que as empresas não tenham nenhuma responsabilidade adicional, tá? Mas, acontecendo o cancelamento ou a alteração do voo ou o atraso do voo, que direito do consumidor teria, Elias? Não sendo cumprido esse prazo de 72 horas, o consumidor, estando com 1 hora de atraso do voo, ele tem direito a facilidades de comunicação. A empresa tem que disponibilizar para ele ligações telefônicas, acesso à internet, e-mails, congêneres. Se houver atraso superior a 2 horas, a empresa tem que fornecer alimentação adequada. E aí é importante que o consumidor guarde os comprovantes que porventura ele tenha, porque muitas vezes os tickets, os vouchers que as empresas disponibilizam não são suficientes para pagar uma alimentação adequada dentro do aeroporto, né? Que tem sempre uma alimentação muito cara. E, havendo um atraso superior a 4 horas, o consumidor teria direito, nesse caso, Elias, ao cancelamento do contrato, com a restituição de todos os valores que ele pagou, inclusive taxas, etc. Ele teria direito a ser reacomodado numa outra companhia aérea que, enfim, vá fazer o mesmo trajeto, né? Ou, se ele quiser ainda continuar o voo com a mesma companhia, ele pode partir no próximo voo e aí ele vai ter que receber a assistência de pernoite pela companhia aérea, né? A companhia aérea vai ter que dar a ele um local para descanso para pernoite. Tem que oferecer a hospedagem. A ANAC estabelece que só não há necessidade de oferecer o serviço de hospedagem se, de fato, o consumidor reside na mesma localidade do aeroporto de origem. Mas, nos demais casos, ela tem que oferecer essa possibilidade de hospedagem ao consumidor se ele quiser prosseguir com a mesma companhia aérea no voo seguinte que ela disponibilizar. E nesse caso, doutor, em morando no mesmo domicílio, ele teria direito, por exemplo, ao transporte para sua casa? Porque, por exemplo, a gente tem, imaginando que alguém de Arapiraca conseguiu chegar aqui a duras penas, mas o voo não vai sair e ele pode, nesse caso, retornar para casa com o transporte sendo custeado pela empresa? Sim, o traslado ele também, superior a 4 horas de atraso, o traslado ele também é garantido nesse sentido, tá? Desde que, evidentemente, você, enfim, queira prosseguir com aquela viagem. Porque nesse atraso de 4 horas, Elias, o consumidor ele tem a escolha entre 3 opções.
Se ele quer o reembolso do dinheiro dele, ele está cancelando o contrato e encerra ali a relação dele com a companhia aérea, né? Ele pode também ser realocado no voo de uma companhia aérea concorrente ou parceira, ou ele vai aguardar que a mesma companhia aérea que ele contratou disponibilize o próximo voo. Então, se ele pegar essa terceira opção, ele vai ter direito à hospedagem e a companhia aérea será responsável pelo traslado, tá? Nesse caso. Nos duas primeiras hipóteses que eu mencionei, não. Uma porque o contrato foi rescindido, outra porque ele já vai embarcar numa companhia aérea concorrente. Agora, doutor Eduardo, isso é apenas para quem se relacionou diretamente com a empresa aérea, ou seja, comprou o bilhete por meio ou do guichê ou mesmo das relações de internet para com a empresa aérea, ou quem comprou a passagem com a agência de viagem também tem esse direito? Todos os consumidores possuem esse direito a isso. No direito do consumidor, a gente tem uma máxima de que todos aqueles que que disponibilizam o serviço no mercado, eles são solidariamente responsáveis. Então, todos eles estão nesse arco de responsabilidade aqui. Ainda que você não tenha contratado diretamente com a companhia aérea, fez a contratação através da agência de turismo, mas efetivamente você está pagando a companhia aérea e não há dificuldade maior nesse sentido. Se a aquisição ela foi direta no site da companhia ou através da contratação de uma agência. Agora, doutor Eduardo, e quando a situação que vai para além do atraso, do cancelamento, ela envolve o extravio de bagagens? Bom, eu fui para um lugar e a bagagem foi para outro. Eu fui para um lugar e a bagagem tomou um destino ignorado, doutor. Eu tenho algum direito em relação a essa situação? Sim, Elias, é possível. Primeiro, a gente tem que levar em consideração o direito da própria companhia aérea nesse caso, né? Para que eles façam a apresentação dessa bagagem, tá? Então, trabalha-se em um prazo basicamente de 72 horas para que eles possam apresentar essa bagagem de volta. Então, esse é o ponto central, tá? Em voos nacionais, né? Em voos internacionais, a gente vai trabalhar aqui uma outra legislação, que é a Convenção de Viena. E aí a gente tem uma limitação. Se o consumidor pensa em entrar com ação judicial, aí ele vai ter uma limitação da questão de indenização. Mas, sendo um voo nacional, os prejuízos que porventura ele tiver superiores ao prazo estabelecido, aí de fato, se o consumidor tiver que judicializar, ele vai poder receber a restituição integral dos prejuízos que ele sofreu. Bem, doutor Eduardo, vamos imaginar que, infelizmente, deu tudo errado. Eu inicialmente aguardei o voo, a ideia de que o voo estaria atrasado, e ele atrasou em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6 horas. Daqui a pouco vem a mensagem que não tem mais voo. E eu tinha um negócio para resolver, eu vou perder esse negócio, eu tinha um casamento e onde eu era o noivo, eu não vou chegar, a noiva vai ficar lá solteira ainda por enquanto. Bom, deu tudo errado, doutor. Qual é o primeiro passo que eu devo dar para, o reparo ou os reparos que são necessários nessa situação? Olha, como todo problema de direito do consumidor, o consumidor ele deve se dirigir à empresa, né, para obter a solução do seu problema. Então, se aquela companhia aérea, por qualquer razão, ela não consegue honrar o contrato, é preciso que o consumidor a procure para saber qual é a solução que ela oferece. Muitas vezes ela pode disponibilizar o voo através de uma empresa parceira, né? Muitas companhias aéreas hoje, elas trabalham no regime aí de pool, de parceria. Se o consumidor ele for prejudicado pela perda do voo,
se ele deixar de perder algum negócio, já aconteceu várias vezes no judiciário da pessoa não conseguir chegar ao velório de um ente querido, por exemplo. Havendo a situação de prejuízo concreto, o consumidor ele tem toda a possibilidade de acionar o Poder Judiciário, né, para requerer a indenização, seja dos danos materiais sofridos, e inclusive dos danos morais, que ele possa também, enfim, que possam ter advindos dessa situação. No caso do dano material, ele vai ter que provar concretamente o que ele perdeu ou a oportunidade que ele deixou, né, de ganhar em razão dessa perda do uso. O dano moral é um pouco mais fácil da gente trabalhar nesse contexto, porque, enfim, a violação dos seus direitos da personalidade, elas ficam mais evidentes pelo próprio evento em si. Mas o importante sempre, em quem pensa em entrar com ação judicial decorrente desse fato, é pensar no seguinte, e reunir provas no seguinte sentido. Quais foram os problemas, quais são as consequências que isso vai estar trazendo, né, de forma desagradável, de forma desabonadora na minha vida. Esse é o ponto que tem que se pensar quando se quer ingressar. Mas lembrando sempre, acho que parte da boa-fé, da questão da negociação, né, se a companhia aérea oferece uma solução razoável, né, talvez o que eu esteja dizendo aqui possa ser encarado de outra forma no judiciário. Mas é partindo sempre dessa premissa. Vamos tentar negociar. Se a empresa não oferece solução alguma que contemple as necessidades do consumidor, né, o consumidor tem o direito do cancelamento desse contrato e aí ele vai ter que verificar quais foram os problemas que ele teve para tomar providências posteriormente. Agora, doutor Eduardo, naturalmente vai ter que contratar um advogado, de preferência um advogado especializado na área do direito do consumidor, e para ajudar nessa relação, é muito importante que o passageiro que se sente prejudicado, ele guarde absolutamente toda a documentação, desde a passagem original, as questões relacionadas às alterações. É interessante também fotografar, filmar, depoimento de outros passageiros a que porventura esteja nessa mesma condição. Esses elementos eles podem ajudar a comprovar de que o dano de fato é real e facilitar, inclusive, o julgamento do magistrado? Perfeitamente, Elisa. É exatamente assim. Processo judicial é prova, né? Então, quanto mais elementos o consumidor tiver, as provas documentais, os e-mails, os bilhetes de passagem, as filmagens, as fotografias, né? Eventual testemunho de outras pessoas que, enfim, estavam naquele local, que viram a situação que o consumidor passou, tudo isso é muito importante para que ele garanta. Não basta apenas se alegar algo, ele vai ter que provar minimamente o que ele alega. Por mais que no direito do consumidor se fale tanto em inversão do ônus da prova, né? Às vezes as pessoas têm uma noção equivocada de que eu só preciso ir à justiça e dizer algo. Não, eu concretamente devo demonstrar minimamente aquele direito que eu alego. Então, tudo isso que você citou, efetivamente é muito importante para que o consumidor exerça adequadamente o seu direito em juízo. E aí eu queria pontuar dois pontos aqui. Um primeiro deles é o seguinte: o consumidor ele não precisa necessariamente de um advogado. Tá? Nas causas em que ele vai postular, que ele vai pedir até 20 salários mínimos, o consumidor ele tem a opção de procurar diretamente o juizado de pequenas causas correspondente ao seu bairro ou à sua cidade, para ingressar com ação independente de advogado. Tá? Então tem essa possibilidade aqui também. Eu não acho recomendável, porque a assessoria técnica é sempre muito importante, mas é preciso que o ouvinte saiba dessa possibilidade também. E o segundo ponto, Elias, eu queria fazer uma errata sobre o prazo de devolução da bagagem. Eu falei em 72 horas, me perdoe o equívoco aqui, mas na verdade são 7 dias. Tá? Então, queria fazer essa correção aqui na informação anterior. Agora, claro, doutor, que, ninguém vai ficar 7 dias sem mudar roupa, sem
Muitas vezes tem objetos que são necessários, pode ser um remédio que ficou dentro da mala. As coisas são um pouco mais complexas a depender de cada caso, e isso precisa ser ajustado inicialmente administrativamente junto à empresa aérea, não é, doutor? Exatamente. Então, assim, o bom é conversar para tentar entender qual é a solução que porventura eles estão dando. Se eles não derem solução alguma para isso, o consumidor ele tem a possibilidade de ingressar pela via judicial. E aí o que é que a gente diz? Vá guardando tudo, né? Eu já tive clientes que precisaram comprar roupas porque ficaram, né, rigorosamente sem nada e a mala não foi devolvida no prazo. Aí o que é que faço, doutor? Junta todos os comprovantes, porque isso caracteriza um dano material, uma despesa adicional que você teve e não deveria ter tido. Então, isso é objeto de ressarcimento na demanda. Isso. Então, como você pontuou, é importante que vá se juntando todos os elementos, né, para que não haja problema. E uma dica também que é muito importante, que eu já vi ter alguns problemas nesse sentido, e aí isso trabalha a favor das companhias aéreas, quando o consumidor faz a compra online de passagens, ele tem que atentar se os meios de comunicação, de contato que eles disponibilizam, se eles foram preenchidos de maneira correta. Isso é super importante, doutor Eduardo Costa. Muito obrigado, doutor. Doutor Eduardo Costa é advogado, especialista em direito do consumidor. Muito obrigado mesmo. Um Feliz Natal, um ótimo ano novo.